nós vamos aprender uma coluna muito versátil que vocês podem adaptar em qualquer tema que vocês fizerem. Eu sou Viviane Furlan e eu vou te ensinar. Para fazer nossa primeira coluna, nós vamos usar os balões da linha Metallic, o rosa, o rosé, o rosa soft e o marfim pérola. Nós vamos utilizar também os metalizados de 80 centímetros, número 1 e 5 rosé, e vamos trabalhar com as estrelinhas de 9 polegadas também no rosa e no rosé. Vamos começar? Eu já inflei todos os clusters e agora nós vamos fazer a montagem diretamente no cano. Se vocês preferirem, pode fazer no nylon primeiro, mas dessa forma eu acho que fica mais firme e bem mais juntinhos. Então, primeiro cluster, eu usei o rosa metallic de 11 polegadas, inflado a 8. O segundo cluster, eu fiz com o rosé, também balão de 11, inflado a 7. Ele fica com essa folga, ó. O terceiro cluster foi feito com o balão de 9 polegadas a 6. É o rosa soft, é o rosa mais clarinho. No meio dessa coluna, nós vamos fazer clusters com balão de 5 polegadas inflado a 4, nas cores rosé, marfim pérola, rosa soft e o rosa. Parte de baixo quanto de cima é feita da mesma maneira. Então, cluster a 8, a 7 e a 6. E o meio todo é feito com os clusters a 4 polegadas. Se vocês observarem, eu estou colocando os clusters de duas formas. Você pode girar, como eu girei esse, ou você pode encaixar só com o bico do balão. Uma qualidade muito grande dos balões São Roque é poder trabalhar com o bico. Pronta a nossa coluna. Essa é a base de todas que nós faremos hoje, com clusters 8, 7, 6, tanto no início quanto no fim, e o meio cluster a 4 polegadas. Nós só vamos mudar as cores. Agora, nós vamos agregar valores na nossa coluna, que é muito versátil. Eu já inflei o número 5. Esse número 5 é o de 80 centímetros. Eu vou segurar aqui, eu já fiz uma amarração, eu vou segurar aqui e com 2,60 eu vou amarrar. Agora nós vamos encaixar o número 1, nós estamos fazendo uma coluninha para 15 anos e vamos amarrar aqui com a fita. Hoje eu estou usando uma fita de organza para a gente fazer
amarração do número 5. Eu vou fazer um laço junto com vocês aqui. Eu só vou fazendo várias argolinhas, ó. Eu vou fazer 3 de cada lado. E aqui vou usar para amarrar no meio. E essa sobra que eu vou usar para amarrar ali no número. Agora eu vou reforçar com adesivinho dupla face. Para agregar um pouquinho mais de valor, nós vamos utilizar as estrelinhas para dar um acabamento aqui nessa parte. Vou colocar as estrelinhas no terceiro cluster. Essa coluna, ela foi feita para uma festa de 15 anos, mas nós podemos variar de diversas formas. Você pode colocar a estrela de 35 aqui em cima, você pode colocar aquele coração gigante também de 35 polegadas, vocês podem colocar um bolha de 36 polegadas com glitter. É muito importante salientar que a ponta da coluna ela tem que ter balões maiores, que são balões de destaque. Por exemplo, o balão de 16 polegadas aqui em cima não ficaria bom, porque ele é muito pequeno. Então, a proporção para esse estilo de coluna tem que ser realmente grande. Então, esse sim é um balão que impacta na sua coluna, como os demais que nós vamos fazer agora. Essa coluninha eu escolhi o tema fundo do mar e nós vamos colocar esse balão de 3 pés ou de 36 polegadas que está no bolha de 36. Eu sempre uso, nesse caso, um 2,60 para fazer a amarração. Eu vou ensinar vocês agora a fazer um rolinho. Para isso nós vamos utilizar uma bomba manual, um balão 2,60. Eu vou girar e vou colocar aqui no meu compressor. Existem diversas maneiras de você fazer esse rolinho. Você pode fazer em uma outra bomba manual. Você pode fazer infladores próprios para 2,60. Você pode enrolar em alguns equipamentos específicos, mas aqui na minha empresa, a maneira que eu achei mais adequada é fazer direto aqui no compressor. Qual é o segredo? Fazer essa amarração aqui, quando você vai enrolar, de uma maneira que ele não torça, que ele não dê nó, para que você consiga inflar e ficar perfeitinho assim. Nós vamos fazer 8 rolinhos. Nessa coluna nós trabalhamos com as cores Tiffany, azul turquesa, azul baby e esse mais clarinho é o azul candy. Sempre lembrando que 11 polegadas, 11 polegadas, 9 polegadas e aqui os balões de 5 polegadas. Nós vamos fazer 4 duplas com esses rolinhos. Então, 1, 2,
eles só estão enroscados entre si. Vou amarrar aqui. Eu fiz uma dupla com um balão de 5 polegadas, inflado a 4, mas é o balão do olhinho, que eu gosto muito. E vou colocar ele aqui. Nessa coluninha a gente consegue agregar outros valores do tema. Então aqui eu inflei o 2,60 verde. Eu fiz essa torção só para dar movimento. Vou colocar aqui. E vou trazer ela aqui, ó. Vou usar meu adesivinho. Agora nós vamos fazer várias bolinhas, como se fossem bolinhas de ar. Eu peguei um 2,60 transparente, vou dar um nó, eu inflo bem pouquinho, ó. E vou fazendo várias, ó, bolinhas, nossas borbulhas do mar, ó. Segredo, não solte a primeira, senão você desmonta todas. Olha só como fica bonitinha. É um detalhe bem charmoso. Vou amarrar aqui. Agora nós vamos fazer outro detalhe com o balão de 5 polegadas e o 2,60. Eu vou inflar um balão de 5 polegadas, vou dar um nozinho lá em cima, ó. É a técnica da maçã. Vou empurrar. E aí vou fazer a amarração. Essa é uma técnica muito fácil e gostosa de vocês praticarem aí na casa. Eu fiz um trio e uma dupla. Agora eu vou enroscar e vou colocar aqui. Peguei o bico do balão. Essa coluninha é a que mais você consegue diversificar dentro desse tema. Você pode usar peixinhos aqui nessa coluninha, peixinhos pequenininhos. Você pode mudar o modelo do coral, das algas. Existe uma infinidade. O polvo poderia ser um peixe, poderia ser uma água-viva, poderia ser um sirizinho, que a gente tem no nosso vídeo também, um modelinho de siri. Ou seja, existe diversas maneiras de você personalizar essa coluninha com o tema fundo do mar. Agora nós vamos fazer a nossa terceira e última coluninha. E agora?
qual será o tema da nossa terceira coluninha? Essas cores que eu utilizei, que são as cores primárias, o azul cobalto, o vermelho e o amarelo, são cores que lembram muito esse tema, que é o circo. Hoje em dia nós podemos utilizar com as cores candy, com muitas cores vivas, mas eu escolhi trabalhar o clássico, que são as cores primárias. E aqui nessa coluninha nós vamos fazer o maior símbolo do circo, que é o palhaço. Então nós vamos trabalhar com a cabeça do palhaço aqui na coluna. Para inflar a cabeça, nós vamos utilizar um balão de 3 pés ou de 36 polegadas bege, que eu já inflei bolha, já desinflei, porque é sempre bom você esticar esse balão primeiro. Aí eu coloquei 3 pontos de conexão e o balão bege aqui dentro. Olha, eu utilizei o bolha de 36 polegadas. Nós vamos fazer esses pontos de conexão com o próprio 2,60. E como que eu faço? Nozinho. 1, 2, 3. Eu faço 3 nozinhos e pronto, já tenho aqui meu ponto de conexão. Esse nozinho, ele vai servir para que eu possa fazer as amarrações, que são os pontos de conexões do meu palhaço. Agora eu vou inflar, só que eu vou inflando e organizando esses pontos de conexão aonde eu vou precisar. Olha, os pontos de conexão, eles estão bem aqui. Eu vou esvaziar um pouquinho e vou colocando aonde eu vou precisar. Eu vou precisar de um ponto de conexão bem no topo da cabeça e 2 nas laterais. Eu vou aproveitar que agora eu já estou com eles aqui, ó, um lugar de fixação, ó, e vou fazer minha amarração com 2,60. Eu vou pedir para a Júlia vir me ajudar, e aí eu já vou amarrar. Eu já estou com meus 3 pontos de conexões. Vocês podem fazer isso com bolha vazio. Vocês podem fazer isso depois que inflar totalmente. Não importa. O que mais importa é você acertar onde você quer esses pontos e amarrar bem para não escapar na hora de inflar o seu balão. Vou dar um nó. Eu vou amarrar um 2,60 aqui. Eu interliguei meus pontos aqui, então eu posso usar toda essa extensão. Agora nós vamos colocar tudo que precisa nessa cabeça do meu palhaço. A primeira coisa que nós vamos colocar é o chapéu. E o chapéu nós fizemos 3 clusters, um de 7, um de 6 e um de 5 polegadas.
Esse cluster, esse chapéuzinho, nós vamos colocar bem no centro, naquele ponto de conexão. Para dar um acabamento, nós vamos colocar um 2,60 em volta desse chapéu. Eu faço 2 beliscãozinhos como se fossem 2 botões. Eu fiz um rolinho e coloquei uma bolinha para colocar em cima do chapéu. E o cabelinho, nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos os tentáculos do polvo. Lá nos tentáculos do polvo, nós usamos 8 balões, 4 duplas. Aqui nós vamos fazer 3 duplas. 1, 2, 3, ó. Encaixando da mesma maneira. Tudo eu estou amarrando com 2,60. Agora nós vamos colar o nariz do palhaço. Eu inflei um balão de 5 polegadas vermelho, tirei o excesso. Agora eu vou usar a colinha aqui. Coloquei o adesivinho, os olhinhos e a boca eu fiz com retalhos de adesivos. Então, você tem a possibilidade de fazer dessa forma também. Você pode fazer com aquelas canetas permanentes, você pode fazer com adesivo, você pode até fazer na silhuete um olhar mais expressivo, mais trabalhado, da maneira como você achar melhor e mais fácil. Eu fiz uns riscos para colocar em volta do olho. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma gravatinha aqui para dar acabamento no pescoço. Eu vou trabalhar com o balão azul turquesa de 11 polegadas e 2,60. Eu vou dobrar. Coloquei aqui dentro. E agora, eu vou dar 5 bombadas no balão 2,60 que tá aqui dentro. Eu vou fazer um coração com essa técnica, que é a técnica de distorção. Vou fazer uma dupla. E com um pedacinho de 2,60 eu vou fazer o meinho.
do palhaço já está pronta. É uma coluna muito alegre, muito divertida. E essas colunas, elas são versáteis, elas são um coringa. Você pode fazer em qualquer tema, se for futebol, faz a bola de futebol aqui, você pode colocar um troféu, você pode fazer infinitas possibilidades nesse mesmo formato. Se você quiser colocar numa entrada, você faz uma de cada lado, você pode colocar ao lado das lembrancinhas, você pode colocar nas laterais no cenário do bolo, enfim, essa coluna é realmente um coringa nas suas decorações. E se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de curtir e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!